A paz do Senhor, eu sou o pastor Sérgio da AD Cruzeiro. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 25. Vamos à leitura de hoje? Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém, e o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele, que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxesse Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em alguma coisa contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui junto no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentando no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca das suas superstições de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá para ser julgado acerca dessas coisas, mas apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandato de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas chegando eu, que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva o meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente para ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever.
porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Capítulo de número 26. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se que defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Normalmente, sabendo eu que tens conhecido de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu participar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido desmaiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui, sobre que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para que por ministro e testemunhe tanto das coisas que tem vistos, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me, mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram de que devia acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em suas defesas, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras da verdade e de um são juízo. Porque o rei diante de quem falo com ousadia sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque visto não se faz em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo:
por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tomasse tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei, o governador e Berenice, os que com eles estavam assentados, e partindo-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem e não houvera apelado para César. Capítulo de número 27. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio Adramítino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e de Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali um centurião havia de Alessandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmona, e costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muitos danos, e não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia a Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África, e Curo, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes apareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. Elevado este para cima, usaram de muitos meios, cingindo os navios e temendo darem a costa a Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitado por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo o navio, havia muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-nos ouvido a mim e não partir a Creta. E assim enviaram estes incômodos a essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, que não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim
como a mim me foi dito, e contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças, e temendo ir dar alguns rochedos, lançaram à popa 4 âncoras, dizendo que viesse o dia. Procurando, porém, o marinheiro fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se este não ficarem no navio, não podereis salvar-nos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já o dia 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 266 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras no leme, e, alçando a vela maior do vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que amarrassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os pusessem a nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Capítulo de número 28. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe cometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurado na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, e não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havia orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polos.
E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde indo, costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles e depois dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, e nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo, deu graça a Deus e tomou ânimo. E logo chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas Paulo lhe permitiu morar por conta com os soldados que os guardava. E aconteceu que 3 dias depois Paulo convocou os principais dos judeus e junto deles lhe disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso de Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti certa algumas das Judéias, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porquanto a esta seita notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo: Paulo, esta palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos dias pelos profetas Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entenda e se converta, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grandes contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Concluímos mais um trecho da leitura bíblica em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para junto lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.